Iluminados e iluminadas, meu nome é Marlon São Martins, sou professor de Biologia e a aula de hoje é sobre circulação, que é um tema extremamente recorrente no Enem. Volta e meia cai alguma questão sobre. Pega teu caderno, assiste essa aula até o final, faça as suas anotações, porque se cair de novo, eu garanto para você que você vai acertar. Solta a vinheta. Não entendeu? Ficou difícil? Tá complicado? Elucida a bio. A circulação é um sistema que promove transporte de substâncias. Essas substâncias podem ser nutrientes, gases respiratórios ou até mesmo as excretas, que são os produtos naturais do metabolismo. Todas as reações químicas que as células fazem geram resíduos, geram moléculas que são residuais. Essas moléculas residuais, elas precisam também ser transportadas para o fígado, para o rim. Então, todo esse transporte é feito pela circulação. O sangue vai ser composto por 55% de plasma, que é composto por proteínas, sais minerais, gás carbônico, água, etc. 1% de leucócitos e plaquetas, essas células nós veremos daqui a pouco. E 45% de hemácias, que são os glóbulos vermelhos, que é o que a gente vai ver agora. Os eritrócitos são os glóbulos vermelhos. Eritro quer dizer vermelho. São essas células aí embaixo, que parecem um fandangos vermelho. Elas fazem o transporte de oxigênio para as células poderem produzir energia. Reparem que o citoplasma dessa célula não tem núcleo. Por quê? Porque ela perde esse núcleo para poder abrigar mais hemoglobinas ali dentro. Quanto maior a quantidade de hemoglobinas ali dentro, maior a captação de oxigênio. Então, esse oxigênio é captado durante a respiração e é levado para as células poderem produzir ATP, produzirem energia. A hemoglobina ela tem uma relação de afinidade com o monóxido de carbono 200 vezes maior do que com o oxigênio. E maior afinidade com o oxigênio do que com o gás carbônico. Esse monóxido de carbono, por exemplo, é fumaça. Isso explica mais ou menos o que aconteceu com a Boate Kiss. Vocês lembram da Boate Kiss? Lá no sul do país, alguns anos atrás, alguns bons anos atrás, uma boate pegou fogo por dentro e matou um monte de gente lá dentro. Alguém muito inteligente, por sinal, soltou fogos. Lá dentro, o teto, se eu não me engano, era de isopor, tinha isopor no teto, e aí começou a pegar fogo nesse isopor, começou a soltar muita fumaça. Olhem o raciocínio. Fumaça tem muito monóxido de carbono. Se tem fumaça, tinha fogo. Para ter fogo, tem que ter consumo de oxigênio. Então, a atmosfera do lugar começou a ficar com mais monóxido de carbono, CO, menos oxigênio. Então, quando as pessoas começavam a inspirar e respirar esse ar, colocar esse ar para dentro do seu pulmão, quando ocorria a hematose, que é a troca entre os gases respiratórios, lá nos alvéolos pulmonares, quem ainda não viu a aula de respiração, eu vou deixar o card lá em cima, para vocês poderem relembrar o que é a hematose. Então, quando acontecia a hematose, passava para a corrente sanguínea monóxido de carbono e passava para a corrente sanguínea oxigênio. Quando esse monóxido de carbono caía na corrente sanguínea, junto com o oxigênio, o que as hemácias preferiam pegar? O monóxido de carbono. Consequentemente, havia menos captação de oxigênio, consequentemente também menos transporte de oxigênio para as células. As células com menos oxigênio produziam menos energia. Com isso, as pessoas desmaiavam e depois, ao longo do tempo, eram pisoteadas, ficavam sufocadas, enfim. Mas o que eu preciso que vocês saibam agora, nesse momento? Eritrócitos são glóbulos vermelhos, são hemácias. Elas fazem o transporte de oxigênio para as células. E as células vão passar a produzir energia com esse oxigênio. O oxigênio é um aceptor de elétrons na respiração. Isso também está na aula de respiração, que eu já deixei o card para vocês. Bom,
Esse raciocínio de eritrócitos, de glóbulos vermelhos, eles caíram no Enem de 2019, ano passado, 2015 e 2011. Vocês vão ver que várias coisas de circulação vêm caindo ao longo dos anos. Beleza? Vou passar para a próxima célula. Os leucócitos. Leuco quer dizer branco. Citocélula. Então são os glóbulos brancos. São as células que fazem a defesa do nosso corpo. Eu poderia até falar para vocês agora o que cada uma delas faz, mas acho que vai ser mais interessante quando eu der sistema imune, porque senão eu fico repetindo muitas coisas. Então, eu preciso que vocês saibam agora que os glóbulos brancos fazem a defesa do corpo. Ok? Beleza? Depois, mais à frente, quando eu der aula de sistema imunitário, aí eu vou destrinchar o que cada célulazinha dessa faz. Trombócitos são as plaquetas, elas promovem a coagulação do sangue, elas evitam hemorragias, sangue, ragia, saída. Tá? Então, elas é que vão fazer a coagulação do sangue, elas é que vão impedir que o sangue continue saindo, né, do seu corpo. Elas formam umas plaquinhas no local que está rompido no vaso sanguíneo. Elas formam umas plaquinhas, por isso que é chamado de plaquetas, e elas vedam o local que foi furado, que foi arrebentado, e com isso a cessão da hemorragia. Caíram no Enem de 2017 e 2011. Vamos passar agora para as estruturas, né? Os canais que compõem a circulação. Primeiro, a gente vai falar das veias. As veias são canais menos grossos, prestem atenção nisso. Canais menos grossos, de menor calibre, e que normalmente transportam gás carbônico e excretas. Normalmente transportam gás carbônico e excretas. As artérias são canais mais grossos, dá para ver claramente na imagem que a artéria é bem mais grossa do que a veia, tem calibre bem maior e normalmente transportam oxigênio e nutrientes. Nutrientes esses que são captados na digestão. A aula da digestão, para quem ainda não viu, eu vou deixar o cardzinho aí também, tá? Por final, os capilares, que são canais muito finos. Eles são muito, muito, muito fininhos. Eles são compostos, a parede dos capilares é composta de uma camada de células só. Então, é um canalzinho muito, muito fininho. São eles que encostam nas células. Tá? E eles vão ser responsáveis tanto por levar esse oxigênio e nutrientes para as células, como também vão ser responsáveis por retirar esse gás carbônico e as excretas dessas células. Aqui está a hematose, se falar rapidamente, né, que é a troca de gases ocorrentes nos alvéolos pulmonares. Os alvéolos ficam envoltos de capilares, capilares trazendo gás carbônico e capilares levando o oxigênio. Bom, aqui nós temos os órgãos e as estruturas, né? Mostrando a grande circulação e a pequena circulação. Primeiro nós vamos falar sobre a pequena circulação. Ela ocorre entre pulmão e coração, coração, pulmão. A grande circulação, ela ocorre entre coração e tecidos, tecidos, coração. Então, vamos fazer agora o caminho percorrido pelo oxigênio, tá? E depois o caminho percorrido pelo gás carbônico, okay? Até o pulmão. Então, o oxigênio do pulmão até os tecidos e o gás carbônico do tecido até o pulmão para poder ser eliminado. A gente pode reparar também, primeiro, que o coração ele tem 4 cavidades. As cavidades de cima são os átrios, um átrio esquerdo e um átrio direito, e as cavidades de baixo, os ventrículos, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Tá? Então, o oxigênio, depois que ocorre a hematose, o oxigênio desce pela veia pulmonar. O oxigênio desce pela veia pulmonar, alcança o átrio esquerdo, desce para o ventrículo esquerdo,
sobe para as artérias. As artérias vão se ramificar em arteríolas e conforme vão se aproximando das células, elas vão se ramificando em canais menores, que são os capilares. Nos capilares vai passar oxigênio para as células. As células, então, vão passar gás carbônico para os capilares. Os capilares vão se ramificar em canais mais grossos, que são as vênulas. As vênulas, então, vão se ramificar em canais ainda mais grossos, que são as veias. E vai trazer esse sangue com gás carbônico para o átrio direito. Vai descer para o ventrículo direito. E vai subir para o pulmão através da artéria pulmonar. Então vamos reparar uma coisa. Do pulmão para o coração, o sangue com oxigênio é transportado por uma veia pulmonar. O sangue com gás carbônico do coração para o pulmão, ele é transportado por uma artéria pulmonar. Vocês fazem ideia do porquê disso? Por que do coração para o pulmão é uma artéria que leva gás carbônico e não uma veia? Muito simples. Por causa do coração, por causa do batimento do coração, da pressão que o batimento cardíaco promove nesse canal. Como? Ele está vindo direto do coração, né? Ele está recebendo a pressão do coração, precisava que fosse um canal mais grosso para poder transportar esse gás para o pulmão. O canal mais grosso é a artéria. Então, do coração para os tecidos, quem leva oxigênio é a artéria. Dos tecidos para o coração, quem leva gás carbônico são as veias. Do coração para o pulmão, quem leva gás carbônico é a artéria pulmonar. Do pulmão para o coração, quem leva oxigênio é uma veia pulmonar. Por isso que antes, quando eu estava falando com vocês de artéria e de veia, eu usei o termo normalmente. Eu fui enfático no normalmente. Vamos relembrar. Artérias são canais que normalmente transportam sangue com oxigênio do coração para as células. Veias, canais menos grossos que normalmente carregam gás carbônico dos tecidos para o coração. Na relação coração-pulmão, isso se inverte. Quem vai descer do pulmão para o coração com oxigênio é uma veia pulmonar. Quem vai subir do coração para o pulmão com gás carbônico é uma artéria pulmonar. Beleza, gente? Se alguém tiver qualquer dúvida, deixa lá uma pergunta nos comentários que eu tento elucidar para você. Beleza? Curiosidades. Mioglobinas, que a gente chama de NB, são proteínas presentes nas células musculares, os miócitos. Mio, músculo, cito, célula. E transportam oxigênios nesses tecidos. As hemoglobinas, elas vão transportar na corrente sanguínea, beleza. Tá? Mas quando esse oxigênio precisa ir para os músculos, quem vai fazer esse transporte são as mioglobinas. Beleza, gente? Guarda isso, tá? Isso foi uma questão do Enem do ano passado. Hemofilia é uma doença na qual o organismo não consegue produzir um determinado fatorzinho no sangue. E isso é suficiente para impedir a coagulação sanguínea. Ou seja, a pessoa que é hemofílica, ela tem extrema dificuldade de cessar, de acabar com hemorragias. Okay? E isso também caiu no Enem de 2017, de 2 anos atrás. 3 anos, perdão. As veias são mais periféricas e as artérias são mais interiores. Alguém faz ideia do porquê? Por que as veias elas ficam mais próximas aqui da pele e as artérias ficam mais por dentro? Por que isso? Bom, eu acredito que seja pelo fato de como as artérias trazem oxigênio ao ambiente, elas precisam ser mais bem protegidas.
né? Porque são elas que vão levar combustíveis para as células. As veias estão retirando o que as células não querem mais. Estão transportando o que as células estão jogando fora. Então, elas não precisam de tanta proteção assim. Ok, gente? Isso também foi uma questão Enem de 2013. Outra curiosidade: a maior parte do gás carbônico circulante em direção ao pulmão é levado pelo plasma sanguíneo. Lá no início da aula, eu falei para vocês que parte do plasma era composto de gás carbônico. A maior parte do gás carbônico ele é transportado via plasma. Apenas 23% é transportado por hemácias. Bom, gente, espero que vocês estejam gostando da aula. Se você está até aqui, acredito eu que está gostando. Então se inscreva no canal, deixa seu like lá para mim, porque isso é bastante importante para o canal. A gente está se esforçando bastante para trazer cada vez melhores aulas para vocês, com menos enrolação e mais objetivas com o Enem. Beleza? Bom, aqui vamos à primeira questão. A figura mostra a curva de saturação da hemoglobina e da mioglobina em função da pressão parcial de oxigênio e reflete a afinidade de cada proteína pelo oxigênio. A gente consegue ver ali no gráfico que a mioglobina acaba tendo mais transporte de oxigênio do que a hemoglobina. Embora ambas sejam hemoproteínas ligantes de oxigênio, a hemoglobina transporta oxigênio dos pulmões para os tecidos pela corrente sanguínea. E a mioglobina se liga ao oxigênio dentro das células musculares. Nós falamos isso para vocês agora há pouco. De que forma a oxigenação dos tecidos será afetada em indivíduos sem o gene da mioglobina? Gente, vamos raciocinar. A mioglobina faz o quê? Transporta oxigênio para os músculos, ok? Se você não tem mioglobina direito, consequentemente, vai haver dificuldade, vai haver prejuízo na transferência do oxigênio para o tecido muscular. Essa é uma questão ridícula do Enem do ano passado. Claramente a resposta era a letra D. Claramente. Se você tivesse estudado pelo Cidabio, você teria acertado. Claro, se essa questão cair de novo, né? Continuando. Número 2. A eritropoetina, EPO, é um hormônio endógeno secretado pelos genes que influencia a maturação dos eritrócitos, ou seja, as hemácias, glóbulos vermelhos. Suas formas recombinantes sintetizadas em laboratório têm sido usadas por alguns atletas em esportes de resistência na busca por melhores resultados. No entanto, a administração da EPO recombinante no esporte foi proibida pelo Comitê Olímpico Internacional e seu uso considerado doping. Inclusive, o Lance Armstrong, que era o maior ciclista da história do esporte, ele perdeu todos os seus prêmios e todos os seus títulos porque ele reconheceu que fazia bastante uso de EPO. Então, é um caso assim bem famoso de administração exógena de EPO. Continuando a questão aqui. Uma influência que esse doping poderá exercer na melhoria da capacidade física desses atletas está relacionada ao transporte de. Olha como é fácil essa questão. O EPO, ele aumenta a quantidade de glóbulos vermelhos. EPO quer dizer eritropoetina. Eritro, vermelho. Poetina vem de poiese, produção. Então, é um hormônio que aumenta, estimula a produção de hemácias. O que as hemácias fazem, gente? Que eu falei para vocês lá no início da aula. Transportam oxigênio para as células. E as células fazem o que com esse oxigênio? Produzem energia. Qual a resposta aí, gente? Olha que bonitinho. Letra C, oxigênio para aumento da produção de ATP. Eu falei com vocês isso lá quando eu estava falando de eritrócitos. Rever aí aquela para eritrócito que você vai ver exatamente isso daí. Vamos para a próxima.
Enem 2011. A produção de soro antiofídico é feita por meio de extração da peçonha de serpente que, após tratamento, é introduzida em um cavalo. Em seguida, são feitas sangrias para avaliar a concentração de anticorpos produzidos pelo cavalo. Quando essa concentração atinge o valor desejado, é realizada a sangria final para obtenção do soro. As hemácias são devolvidas ao animal por meio de uma técnica denominada plasmaferese, a fim de reduzir os efeitos colaterais provocados pela sangria. A plasmaferese é importante, pois, se o animal ficar com uma baixa quantidade de hemácias, poderá apresentar... Gente, questão dada, né? Pelo amor de Deus. Baixa quantidade de hemácias. Eu falei para vocês agora há pouco que as hemácias fazem o quê? Transportam o quê para as células produzirem energia? Oxigênio. Poucas hemácias causarão, então, problemas no transporte de oxigênio. Ah, gente, fala sério. Muito fácil. 4. Enem 2015. Hipóxia ou mal das alturas consiste na diminuição do oxigênio no sangue arterial do organismo. Por essa razão, muitos atletas apresentam mal-estar, dor de cabeça, tontura, falta de ar, ao praticarem atividade física em altitudes elevadas. Nessas condições, ocorrerá uma diminuição na concentração de hemoglobina oxigenada, ou seja, hemoglobina que já captou o oxigênio. Aí tem uma equaçãozinha ali que é só para enrolar vocês. Está ali mostrando HB, a hemoglobina, com o oxigênio captado, vai formar, né, o composto hemoglobina-oxigênio. A alteração da concentração da hemoglobina oxigenada no sangue ocorre por causa do ou da diminuição na concentração de hemoglobina oxigenada. Quanto mais alto a gente for, menos oxigênio a gente tem. Quanto menor a quantidade de oxigênio, menor a captação de oxigênio pela hemoglobina. Faz sentido. Então, qual a resposta? Queda da pressão parcial do oxigênio. Vamos lembrar que a pressão atmosférica empurra o ar para a superfície. Então, ao nível do mar, nós temos uma maior concentração de oxigênio. E quanto mais alto a gente vai, menor a concentração. Por isso que quando tem competições, os atletas sentem muito essa diferença. Porque eles têm um número X de hemácias e quando eles vão para essas alturas, esse número X de hemácia não consegue captar tanto oxigênio, porque tem pouco. Então ele acaba tendo um rendimento muito menor. Ok, gente? Deu para entender isso? Normalmente, quando é uma competição de um tempo maior, esses atletas precisam aí de 15 dias a um mês para o organismo começar a produzir um pouco mais de hemácias e aí conseguir dar uma equilibrada nessa captação de oxigênio. Tá? Agora, se for um jogo ou outro, em que você vai ficar 2 ou 3 dias lá, pode ter certeza que esse atleta vai sofrer. Em 2017, pesquisadores criaram um tipo de plaqueta artificial feita com um polímero gelatinoso coberto de anticorpos, que promete agilizar o processo de coagulação quando injetada no corpo. Se houver sangramento, esses anticorpos fazem com que a plaqueta mude sua forma e se transforme em uma espécie de rede que gruda nas lesões dos vasos sanguíneos e da pele. Qual a doença cujos pacientes teriam melhora de seu estado de saúde com o uso desse material? Quando eu falei com vocês sobre as curiosidades, eu citei uma doença na qual existe uma dificuldade de produção de plaquetas, de coagulação por falta de um fator. Então a questão fala de plaquetas artificiais. Promete agilizar o processo de coagulação. Eu estou falando de quem, gente? As plaquetas que coagulam. Coagulação impede que haja o quê? Hemorragia. Então, qual é a doença? Hemorragia.
Hemofília. Questão número 6. Um paciente deu entrada em um pronto-socorro apresentando os seguintes sintomas: cansaço, dificuldade de respirar e sangramento nasal. O médico solicitou um hemograma ao paciente para definir o diagnóstico. Os resultados estão dispostos na tabela. Glóbulos vermelhos, número normal, 4,8 milhões. Paciente, 4 milhões. Glóbulos brancos, de 5 a 10 mil por milímetro cúbico de sangue. O paciente tem 9 mil. Plaquetas, de 250 mil a 400 mil por milímetro cúbico de sangue. O paciente tem 200 mil. Bom, o que a gente vê de alteração aí? Os glóbulos vermelhos estão baixos. Se o normal é 4,8 e 4, você tem menos glóbulos vermelhos. Outra alteração, plaquetas. Dá para reparar que as plaquetas estão abaixo do número normal. Então, continuando. Aqui em cima, eu deixei o raciocínio da tabela, né? Baixa quantidade de glóbulos vermelhos. Lembrando, glóbulos vermelhos fazem o quê? Transporte de oxigênio para as células produzirem ATP, energia. O que as plaquetas fazem? Participam do processo de coagulação sanguínea. Relacionando os sintomas apresentados pelo paciente com os resultados de seu hemograma, constata-se que, letra A, o sangramento nasal é devido à baixa quantidade de plaquetas que são responsáveis pela coagulação sanguínea. Tá muito na cara que é essa, né? Muito na cara. Olha só as outras erradas. Essa aqui é bem interessante para a gente falar das erradas. O cansaço ocorreu em função da quantidade de glóbulos brancos que são responsáveis pela coagulação sanguínea. Aí foi uma confusão danada. Cansaço ele vai ocorrer por baixa de glóbulos vermelhos. Vamos raciocinar. Se glóbulo vermelho transporta oxigênio para a célula produzir energia, se a pessoa está com cansaço, sonolência, ela está com pouca produção de energia. Então teria que ser algum problema em hemácias, glóbulos vermelhos. Glóbulos brancos, eles são responsáveis pela defesa do organismo. E quem faz a coagulação são as plaquetas. Então a letra B está completamente errada. Letra C. Dificuldade respiratória decorreu da baixa quantidade de glóbulos vermelhos que são responsáveis pela defesa imunológica. Quem faz defesa é glóbulo branco. Sangramento nasal é decorrente da baixa quantidade de glóbulos brancos que são responsáveis pelo transporte de gases no sangue. Quem faz transporte de gases no sangue são os glóbulos vermelhos. Letra E, por último, a dificuldade respiratória decorreu da baixa quantidade de plaquetas que são responsáveis pelo transporte de oxigênio no sangue. Quem faz transporte de oxigênio no sangue são glóbulos vermelhos. Então, era muito na cara que era a letra A. Enem 2013. A imagem representa uma ilustração retirada do livro De Motu Cordis, de autoria do médico inglês William Harvey, que fez importantes contribuições para... Tá. No experimento ilustrado, Harvey, após aplicar um torniquete no braço de um voluntário e esperar alguns vasos incharem, pressionava-os em um ponto, que é o H, dá para ver aí na imagem, né? Mantendo o ponto pressionado, deslocava o conteúdo de sangue em direção ao cotovelo, percebendo que um trecho do vaso sanguíneo permanecia vazio após esse processo. A gente pode reparar aí na imagem, ó, à esquerda tem o torniquete, que é o A, tem o ponto H, onde ele pressionava. E dá para reparar que, quando ele passou a pressionar, aquela parte ali do vaso sanguíneo parece que sumiu. Bom, a demonstração de Harvey permite estabelecer a relação entre circulação sanguínea e... Quem foi que eu falei para vocês que tinha uma localização mais periférica? Veias ou artérias? Quando foi colocado o torniquete, alguns vasos incharam. Que vasos são esses, gente? Dentre artérias e veias, qual deles é o mais periférico, gente? As veias. Então, olha a resposta. Letra B, válvulas venosas. E aí, entendeu? Ficou fácil? Tá tranquilo? Se inscreve no canal. O canal tá se esforçando para poder trazer cada vez aulas melhores, mais objetivas,
mais trabalhadas no Enem para vocês. Se inscreve que é muito importante para a gente. Deixa seu like. Sempre que você gostar do vídeo, deixa seu like. Ativa o sininho para receber as atualizações do canal. São importantes para você que está estudando. Sempre poder estar atualizado com as novas bioaulas. Deixa seu comentário, sua pergunta, sua crítica. Diz para mim o que você está gostando, o que você não está gostando, o que eu posso melhorar. O Elucida Bio está tanto no YouTube como no Instagram. Segue a gente no Instagram também, curte lá as postagens, faz seu comentário, faça as suas perguntas. Vamos hypar nesse Enem!